primeiramente compartilhar com vocês também o meu nervosismo, é novo, faz parte. Tá? Então, para a gente entender o sistema de saúde atual de Portugal, o grupo se fez necessário colocar umas datas antigas aqui para a gente entender como é que é hoje, se mudou alguma coisa. Tá? Então, assim, a saúde hoje é encarada como um sistema com diversos níveis de intervenções que nós vamos abordar nessas datas. Tá? Em 1837 a 1868 foi criada a primeira lei orgânica de Portugal. Tá? Em 1899, o Dr. Ricardo, que era um grande profissional na área da saúde, né, ele envolveu-se com essa organização de serviços de saúde, tá? Que só foi autorizado em 1901, mas só entrou em função em 1903 com a prestação de cuidados, que era privada. O que preconizava primeiramente esses sistemas? Tá? São os cuidados primários à saúde, né? Que era a promoção e a prevenção desses cuidados. Tá? Porém, em 1911, tá? Organizou-se a Direção Geral da Saúde, foi construído vários hospitais regionais e subregionais, tá? Onde as misericórdias, que eram pequenas instituições, coordenavam todo esse âmbito regional de estrutura hospitalar. Tá? Em 1946, foi criada a lei número 2001, 2 de abril, que foi a organização legal dos serviços prestados, dos cuidados de saúde existentes, com uma hierarquia, que eram os hospitais das misericórdias, as estatais gerais e especializados, os serviços médicos sociais, tá? E serviços de saúde pública e serviços privados. Em 1958, tá? Foi criado o Ministério da Saúde, que mais para frente eu vou falar para vocês um pouquinho. Tá? Em 1963, foi criado o Estatuto de Assistência à Saúde. Em 63 foi publicado o Estatuto de Saúde e Assistência. O Estado continua desde o início até então, o Estado continua nessa ação supletiva. O que seria isso? Quando o regional não conseguia resolver o problema da saúde, o Estado intervia. Tá? Em 68, surge o Estatuto Hospitalar com a finalidade de aplicar o funcionamento oficial das misericórdias. Tá? A misericórdia, no caso, que era a entidade, continua bem atuante. A legislação Gonçalves Ferreira, que é um decreto de 413 de 1971 e 414 de 1971, que tinha como objetivo reconhecer o direito da saúde como um direito de personalidade, que todos tinham direito, tá? Introduzindo a profunda modificação dos serviços centrais e regionais. Tá? São criados também 2 centros. O Centro da Saúde junto às comunidades, que eram os hospitais, os centros que eram, no caso, como se fossem umas UBSs, tá? Para retirar o termo hospitalocentrismo para virar uma comunidade-centrismo. Desafogar esse âmbito hospitalar para ficar mais regional. Tá? Em 1973, a criação do Sistema Nacional de Saúde, financiado pelo Estado, que passa a usufruir dos direitos de todo cidadão, tá? Independente da classe social. Então, todo cidadão teria direito aos cuidados básicos de saúde. Em 1982, são criadas 18 administrações regionais de saúde, tá? Chamado ARS. Tá? Em 1983 ou 84 é aprovado um regulamento do Centro de Saúde. Tá? O Ministério da Saúde é um departamento, no caso de Portugal, é um departamento governamental que tem por missão definir a política nacional da saúde. Ela promove, ela fiscaliza e ela avalia esses resultados na saúde. Tá? As suas atribuições, gente, é assegurar as ações necessárias à política de saúde. Tá? Planejar, exercer, executar e regulamentar esses serviços e orientar também. Tá? Dentro do Ministério da Saúde, ele tem esse órgão que tem como objetivo fiscalizar essas ações. Tá? A gente também achou em pesquisa que Portugal, como já foi falado, foi um dos primeiros países europeus a adotar a estratégia dos cuidados de saúde primária. Tá? Através de centros, né, por meio de
que eles obtinham essas informações. Os centros eram meios acessíveis e eficientes para promover e proteger a saúde da população. Porém, essa população, gente, hoje em dia ela está ciente desses casos, né, de muitas limitações e carências. Muitas vezes, esse governo de Portugal, ele impõe essa demanda governamental, mas não é isso que a gente vê, que a gente pesquisou, que a gente relatou. A saúde, no caso, seria privada mesmo. Quem tem dinheiro tem médico, quem não tem que ficar à mercê. Só é considerado a pessoa que tem direito à saúde, uma pessoa que é doador de sangue, uma pessoa que, no caso, tem um atestado de pobreza ou foi de serviço militar. Só essas pessoas que têm direito à saúde. Do contrário, ou ela tem dinheiro ou ela não tem dinheiro. No caso, seria mais ou menos, igual a professora falou, relatou, lá teria o médico da família. O médico seria responsável por aquela região. Caso aquele médico da família não pode atender naquele momento, ele tem que dar um atestado para a pessoa que está doente procurar um outro tipo de médico em outra região. Conforme, se ele não der atestado, a pessoa fica à mercê também, né, dessa ilegalidade. Eu acho que é ilegal isso, né? Chega a ser até horripilante. Tá? Continuando, então, gente, foi criado esse governo, tem 3 módulos, que é o USF, que é a Unidade de Saúde Familiar, o MCP, que é a Missão para Cuidados Primários, e o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde. Tá? Em 2005 a 2009, preconiza o bem para isso tudo preconiza o bem para as pessoas também. O governo também, a partir desses cuidados primários, ele cria também vários programas para esses cuidados. Então ele cuida do ambiente, no caso do ambiente, do saneamento básico, para as pessoas não ficarem doentes. Tá? Então tem o programa da criança, o programa do adulto, o programa de vacinação. Foi criado nesses últimos anos 3 programas, que é o Programa Nacional de Saúde Oral, que é cuidar do bem-estar da boca, né, no caso, intervenção da vacina contra o câncer no colo de útero, que no caso abrange 15 milhões de euros, né, o custo, e financiamento à procriação medicamentosa assistida, que seria o pré-natal, né, então o apoio à família e à maternidade também. O governo também ele teve a necessidade de criar estratégias, né, para que isso também acontecesse. Tá? Mas o objetivo maior é reduzir, no caso, a pobreza, criando a igualdade na política, no desenvolvimento social, preconizando o ganho na saúde. Então as estratégias eram criar condições de envelhecer com saúde, crescer e ter uma juventude com saúde, eleger na escola como uma grande promotora da saúde. Então o que ele falava? Porque a educação desde pequena, se você tem uma educação desde pequena, isso pode se espelhar na vida adulta, você pode viver com saúde, né? De pequeno que se educa, desenvolver uma estratégia nacional e, no caso, combater as drogas, a dependência alcoólica, montar medidas de risco e prevenção de consumo também. Tá? No balanço da situação geral de Portugal, a gente anotou aqui algumas situações que Portugal relata muito que ele queria fazer a cobertura do Programa Nacional de Vacinação, que no caso é mínima, eles querem tornar praticamente elevada, né? Eles têm essa característica, eles querem chegar, eles querem alcançar esse patamar, tá? E é de realçar no difícil contexto, né, que as mães, 50% das mães, no caso também, chegaram a esse problema específico, que elas amamentam até o 3º mês de vida, então eles querem aumentar também essa estimativa, tá? As doenças também infecciosas, eles querem combater também para diminuir, né? Reforçar também a necessidade da primeira consulta, quando nasce o bebê, né? Que às vezes as mães só procuram o médico depois de 3, 4 meses de vida, tá? Então, eles abordam também a abordagem também centrada na família, que é um ciclo de vida. Então, a educação também na família também é importante. Então, eles preconizam que nascer tem que nascer, eles preconizam que é um programa desde o nascer até o envelhecer, tá? Então, o que no caso aqui